E aí galera, tamo aí pra mais um vídeo. Hoje é dia de falar de One Piece e, antes de mais nada, no vídeo anterior todo mundo gostou que o Tony ficou ali na cama, né, distraindo vocês. Vocês não precisaram olhar pra minha cara o tempo inteiro, né, puderam se distrair, só que ele tá meio sujo esses dias. Tá meio sujo, eu não tô a fim de colocar ele na minha cama, então infelizmente hoje, só por hoje, vocês vão ter que apreciar essa minha beleza. Ó, fiz a barba na Gillette, faz muito tempo que eu não faço isso, né? Odeio porque fica cheio de bolinha depois, mas a maquininha tá com a pilha fraca e não conseguiu, tava só puxando os cabelos ao invés de cortar. Enfim, isso não interessa. Nos últimos meses vocês devem ter ouvido falar por aí sobre o Ben Beckman ter o mesmo nível de força do Shanks. Será que isso é verdade mesmo? Nesse vídeo a gente vai investigar isso e vai um pouco mais além. Ainda se tratando, já que o assunto também puxa, um assunto puxa o outro, o Luke Hu também, do mesmo bando do Shanks, ele por muitos anos também foi associado por aí, né? Vez ou outra você via alguma página postando isso, alguma imagem sendo divulgada em relação a isso, dele ser o personagem mais rápido de One Piece. A gente também vai falar um pouquinho disso aqui, então vambora. Primeiro se tratando do Beckman. De onde saiu essa informação? Essa informação saiu do Vivricard, que é o nome do sexto databook, que diferente dos anteriores, ele funciona da seguinte forma: ele é lançado todo mês com pacotes de cartões referentes aos personagens, né? Cada cartão referente a um personagem, e obviamente vem várias informações sobre esses personagens, e assim você vai conseguindo colecionar até o momento em que você consegue juntar ele num compilado desses cartões. Então fica aí a possibilidade desse databook ser praticamente infinito, né? De você poder relançar cartões novos, né? Como já tiveram, se eu não me engano, versões de personagens antes do time skip e versões do mesmo personagem depois do time skip, e assim você consegue ir unindo e atualizando as informações conforme vai indo, né, a história mais adiante. Então essa informação saiu do cartão do Ben Beckman. Só que o que é exatamente dito em relação ao Beckman nesse cartão? Geralmente a fonte que usam para tradução do inglês para o português é de um cara chamado Arthur. No caso é inglês, a pronúncia é inglês. Arthur, que seria o dono do site Library of Ohara, que ele tem um site onde ele publica artigos, reviews semanais e tal, tudo em inglês. Então ele faz as traduções em japonês, puxa para o inglês e geralmente o pessoal puxa do inglês desse site para trazer para o português. Então o que ele diz especificamente, se a gente for traduzir, eu vou estar deixando a imagem da tradução dele em inglês e obviamente eu vou estar aqui traduzindo em português no mais literal possível para a gente pegar realmente a informação nua e crua. Então ele diz o seguinte: comparável ao Ruivo, a existência deste homem é temida até mesmo pelos poderosos guerreiros do Novo Mundo. Fecha aspas aí, e ele acrescenta com um comentário: embora possa estar se referindo à sua força, não está claro o que realmente é, e bastante vago no geral. Então, por favor, entendam que isso pode estar errado. Então, primeiramente, a questão que é levantada pelo próprio Arthur é: ele é temido pelo quê? Será que é pela sua força? Será que é pela sua inteligência? Afinal, ele tem o QI mais alto do East Blue. Pelo que será que ele é? Será que é pela sua impressão, o semblante que ele passa, né? Da pose que ele faz, a expressão facial que ele faz de dar medo? O que será que é exatamente? Eu vou assumir que seja pelo nível de força aqui, porque meio que tudo indica que é sim. Só que ainda dá pra gente desenvolver mais esse raciocínio. O segundo questionamento que dá pra ser feito é: quem são, de fato, esses poderosos guerreiros do Novo Mundo? Até que ponto seria considerado um personagem poderoso no Novo Mundo? Porque se a gente pega, por exemplo, o Doflamingo, ele é um cara poderoso, só que ele não tá no topo da força. O Kaido mesmo acha ele fraco. Só que aí a gente considera ele poderoso? Não considera ele poderoso? Fica em aberta essa questão. Quem são os guerreiros poderosos do Novo Mundo? Será que são só os imperadores, só os mais poderosos? Ou será que a gente tem uma margem maior aí para poder estipular esse grau de força aí que o databook ele tá se referindo? O terceiro questionamento que pode ser feito é: por mais que a gente assuma que o databook esteja se referindo aos guerreiros mais poderosos do Novo Mundo, só os que estão no topo da força, os imperadores, a gente ainda pode desmembrar um pouco, desconstruir um pouco esse pensamento aí do Beckman ter o mesmo nível de força do Shanks, porque se a gente pega um exemplo que a gente teve agora em Wano, a gente pode chegar à conclusão de que não é bem assim. Porque quando a Big Mom tá tentando entrar em Wano, o Kaido ele fica desesperado pelo fato dos comandantes estarem com ela, os filhos da Big Mom estarem com ela. Ele fala o seguinte: ele pergunta pro Random: os filhos da Lilin estão com ela? Na verdade não tá com telefone nenhum, ele tá falando pessoalmente. Os filhos da Lilin estão com ela? Fala que tá, e ele diz: os filhos dela são comandantes. Se ela chegar até aqui, será uma guerra total.
Então ele mostra um semblante de preocupação, porque por mais que ele possa encarar diretamente a Big Mom, o que vai ser dos comandantes da Big Mom? Eles vão conseguir tocar o terror, afinal ele mesmo fala que eles não estão preparados para uma batalha ali naquele momento, né? Algo do tipo, essa frase eu não transcrevi aqui no roteiro, mas ele também fala isso. Então, obviamente, se os comandantes entrarem na ilha, por mais que ele pudesse segurar a Big Mom, eles iam fazer a festa, filho. Os comandantes iam fazer a festa. Então, depois que eles conseguem derrubar o bando da Big Mom, o navio da Big Mom, ele fica com aquela expressão de alívio. Então, claramente, o Kaido tinha medo do que os comandantes da Big Mom poderiam fazer no país dele. E aí? A criatura mais forte do mundo teve medo do que os comandantes da Big Mom poderiam fazer. Não exatamente se tratando dele próprio, né? Se a gente assumir isso, mas se tratando do próprio país. Mas mesmo assim, ele teve medo. Os comandantes botavam medo no próprio Kaido. E aí? Isso significa que os comandantes da Big Mom tenham o mesmo nível da própria Big Mom? Claro que não. Então poderia acontecer a mesma coisa caso o bando do Shanks tentasse entrar em um ano. O Shanks ele poderia até ser parado pelo Kaido, mas e os comandantes do próprio Shanks, né? O Beckman, por exemplo, né? Se a gente for fazer aqui o paralelo óbvio da substituição do bando da Big Mom pelo do Shanks, e aí? Ele também poderia falar a mesma coisa. Os comandantes dele são perigosos também, né? Assim como os comandantes da Big Mom também são. A gente não pode deixar eles fazerem o que eles quiserem, porque senão vai ser uma guerra total, a gente não vai ter como segurar, a gente não tá preparado. Então eu acho que dá pra fazer esse paralelo pra desconstruir esse pensamento. E outra coisa, outro questionamento que eu também faço é como os bandos de piratas, eles, não só de piratas, né, como as organizações elas funcionam no mundo de One Piece, né, como elas se estruturam, porque é muito difícil a gente ver um bando de imperador, ou mesmo qualquer bando de pirata mesmo, onde o capitão ele não seja o mais forte, ou onde ele não seja evidentemente o mais forte, e isso fique muito claro na história. É muito difícil a gente ver um caso que não se encaixa nesse padrão. E outro questionamento é tentar pensar um pouco mais atrás, né, dar 2 passos para trás e tentar pensar qual foi o raciocínio que foi usado para ser escrita essa frase no databook. De onde será que eles tiraram esse pensamento, né? De onde surgiu? E eu acredito que seja na clássica cena do Beckman apontando a arma para o Kizaru. Porque, querendo ou não, por mais que Marineford não ficasse, né, o QG da Marinha não ficasse no Novo Mundo antes do time skip, agora fica. Então, o Almirante Kizaru, ele faz parte do Novo Mundo e ele é um guerreiro poderoso do Novo Mundo. Então eu acredito que ele tenha usado essa cena como exemplo, né? Se o Shanks, por exemplo, fez o Akain cagar de medo, como a galera acha, o Beckman também fez a mesma coisa, fazendo o Kizaru lá, o outro almirante, se cagar de medo também. Então, eu acredito que, sinceramente, que eles tenham usado essa cena para estabelecer esse parâmetro. Mas o problema é que quando se trata dessa cena, o pessoal parece que esquece completamente todo o histórico da personalidade do Kizaru. A personalidade, o jeito sarcástico dele de a todo momento estar satirizando as coisas, de tá agindo de forma irônica, né? De estar falando de forma irônica. Mas quando se trata do Beckman, não. Aí o Kizaru falou sério. Aí ele ficou com medo de verdade, porque é o Beckman. O Kizaru pode ter sido irônico até com barba branca, mas um Beckman ele não pode. E esquecem também que o próprio Kizaru ele depois chegou a atacar o submarino, né? E o Beckman ele ficou lá com a cara de bunda dizendo: merda, parece que eles não desistiram. E aquele semblante dele de fodão completamente já jogado no lixo lá. Ele tá realmente preocupado com os almirantes não terem parado o ataque. Claro que se a gente for focar só nessa parte da discussão, o vídeo não vai terminar. O vídeo sinceramente não vai terminar, a discussão vai até de noite, mas os principais pontos que eu queria destacar são esses dois aqui: a personalidade do Kizaru e o fato dele ter continuado o ataque depois. Então a conclusão dessa parte é que eu veementemente não acredito que o Beckman tem o mesmo nível de força do Shanks. Apresentei aqui os argumentos por que eu acredito isso, e além do mais, acredito que sinceramente ele tem o mesmo nível de força ali, mais ou menos pareado com os outros comandantes que têm o maior destaque nos outros bandos de Imperador. Marco, o Shiryu, por exemplo, né? O King, o Katakuri também, acredito que ele esteja pareado ali com esses outros personagens, claro, com diferentes atributos ali, mas que no geral consigam mais ou menos se equiparar. Agora vamos falar rapidamente sobre o Lucky Hu, já que um assunto puxa o outro, e vários anos já essa fake news vem sendo espalhada, vez ou outra ela ressuscita, dele ser o personagem mais rápido de One Piece. Antigamente era mais, acho que agora tá em baixa isso aí, mas aconteceu muito já. Então, aproveitando para falar um pouco dele, de onde será que surge? Vamos tentar também dar 2 passos atrás e tentar pensar de onde saiu essa ideia de que ele poderia ser o personagem mais rápido de One Piece. Tudo indica
que esse personagem é provavelmente uma referência a um personagem chamado Lucky Luke, um cowboy fictício pistoleiro de uma revista em quadrinhos. Lucky Luke é conhecido como o homem que atira mais rápido que sua sombra. E claro, no primeiro cenário onde ele aparece, né, no flashback do Luffy, ele já dá aquele tiro no Randall e simplesmente estoura os miolos do cara e todo mundo fica, caraca, mano, mas ele apareceu atrás do Randall, ninguém viu, como é que pode? O maluco é muito rápido. Vamos lá, vamos desconstruir também essa ideia aí, porque o negócio é que, para aquela época, aquele feito parecia impressionante, só que a gente já teve exemplos de outros feitos que são até mais impressionantes do que esse. Se a gente pega, por exemplo, o Zoro e o Whiskey Peak, o que ele fez contra a Baroque Works foi um negócio absurdo. O cara tava lá em cima do prédio, quando o pessoal olhou de volta, meu amigo, ele já tava ali no meio deles, quando o pessoal foi atirar neles, ele já tinha sumido dali. Meu irmão, vocês não tá vendo a página aí? Então foi um negócio assim, caraca, a gente fica, mano, e aí? Também é um feito de velocidade absurdo para aquela época. E aí, depois a gente já teve outros personagens aparecendo com velocidades incríveis, sabe? Se você pega, por exemplo, o Ichiji, ele tem um golpe onde ele lança laser e ele consegue se movimentar e se adiantar até mesmo em relação ao próprio golpe. Ou seja, ele se move mais rápido que a própria luz. Esse é um feito de velocidade também astronomicamente absurdo. Se a gente pega, por exemplo, um Marco também, no momento em que o Kizaru ele atira os lasers no Barba Branca no começo da guerra, o Marco ele tem velocidade suficiente para depois que o Kizaru lança esse golpe, interceptar ele no meio. Ou seja, ele se moveu também mais rápido que a luz para conseguir interceptar aquele golpe. Mas claro que eu assumo também a possibilidade do Luke Hulk ter essa velocidade absurda dentro do mundo de One Piece e o Oda possa explorar isso. O que eu quero dizer é que aquele feito em específico não é nada demais para esse padrão, para esse nível de velocidade que a gente já tem dentro de One Piece, não só hoje, mas como eu falei, até mesmo em Whiskey Peak com o próprio Zoro. Então galera, cuidado com as fake news aí, sempre quando eu também pessoalmente erro, eu tento me corrigir ou no vídeo seguinte, geralmente eu acabo errando alguma coisa em review, né, review semanal e na semana seguinte eu acabo me corrigindo, aliás tem coisa pra corrigir, né, no capítulo que vem. E se você gostou, obviamente, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal se você não conhece para acompanhar mais vídeos de One Piece, tem sempre vídeo de One Piece aqui no canal, então se inscreva e ative também o sininho para receber as notificações, beleza? Eu vou ficando por aqui, até a próxima, tchau!